Ministério do Turismo e Belgo Becar Arames apresentam Magia do Cinema 2022, terceira edição. Lei de Incentivo à Cultura. Patrocínio Belgo Becar Arames, ArcelorMittal, por uma vida de oportunidades. Becar, Better Together. Apoio Prefeitura de Feira, o governo da gente. Realização Muito Mais Promoções. Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo. A cena inicia com a imagem aérea da cidade, onde se destaca uma igreja de estilo neogótico. A imagem muda e revela barracas coloridas de uma feira ocupando o centro de uma via movimentada. Feira de Santana, agosto de 2022. Uma cidade formosa, quero lhe apresentar o que há de mais bacana que existe em só lugar. Nossa Feira de Santana, a todos vou demonstrar. A minha ideia ousada, por isso vou descrever. Na história de uma cidade, todos irão se envolver. Agora, entre esse meu trabalho, tentarei desenvolver. Cada canto da cidade revela-se uma história, daquela que com carinho preservamos na memória. Uma fazenda é o começo de uma bela trajetória. Eu vim de São Paulo em 1965, eu tinha 5 anos. Vim morar na casa dos meus avós. Marta Lúcia Pereira. E minha avó tinha uma barraca aqui no mercado, nesse mercado mesmo, de secos e molhados, cereais, essas coisas. Ela tinha uma barraca aqui. Feira de Santana inspira muita coisa, pela história dela em si, né? Como ela nasceu, que foi uma feira, que era realmente uma feirinha pequena, né? Onde os tropeiros vinham fazer feira aqui e se tornou hoje uma cidade hoje com quase 800 mil habitantes. Porque foi um casal de português que construiu uma fazenda que está aí no Jurivaldo Alves da Silva. Como a dona da fazenda era devota de Nossa Senhora Santana, aí construiu uma capela. E no local dessa capela era um entroncamento. O povo que vinha de Minas Gerais para Salvador ou para Cachoeira, que vinha da sertão da Bahia do Sergipe, aí nesse entroncamento, aí parava nessa capela para aproveitar a água e descansar os animais e fazer a comida, e daí passaram a fazer trocas. Um trocava um jegue pelo um burro, um cavalo pelo uma égua, um boi pelo uma vaca, e daí isso, e aí depois uma pessoa pediu para botar ali uma bodeguinha. E aí foi surgindo a feirinha, que tornou-se um arraiá, e desse arraiá tornou-se, né, a cidade Feira de Santa Ana, porque era Santana, é a nossa padroeira. Quando eu era menina, eu morava na Estrada Boiada, ali na Feira da Madeira, né? E a minha primeira lembrança de tropeiro, né? Eu estava dentro da casa da minha avó, quando entra um boi, porta dentro, né? A boiada estourou, que era comum, mas nesse dia o boi entrou em casa. E eu estava saindo do quarto quando eu vi dei de cara com um boi. Eu tomei um susto e atrás dele um boiadeiro, né? E eu disse assim, meu Deus, um boi aqui dentro de casa. A minha primeira lembrança de um tropeiro foi essa, um boi dentro de casa. Que eu ia muito quando vinha o trem, né? Porque hoje em dia ali na João Durval era a Estrada Boiada, onde passava a linha de trem que ia para a Estação Nova. E como eu morava na Feira da Madeira, o trem passava por ali. E eu, não só eu, como outras crianças, e eu acho que era a que eu gostava mais, tinha um morro, e eu gostava disso. Quando eu ouvia o barulho do trem, eu corria para o morro e eu ia dar tchau para as pessoas que passavam, porque era um vagão de passageiro, o resto era carga. Então eu gostava de ver o trem de passageiro, porque o de carga, era madeira, eu gostava de passar, porque eu gostava de ver as pessoas lá dentro, que eu ficava imaginando para onde elas iam, o que é que eles iam fazer, qual o destino delas, e eu ficava pensando, será que um dia eu vou conhecer os lugares que essas pessoas passam? Eu era fascinada. A carrela queimada de velha ficou
guia. Quando bate os pau da porteira, ela sai chamando a guia. Jonas Ribeiro. Ei, oh, 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 ei, oh, ei, oh, ei. A região toda era pau, rapaz. Tudo isso aqui, tudo era caatinga, era mata. Domingos Alves da Cruz. Eu cheguei para aqui em 80 e... Oh, eu cheguei para aqui, estava com 20 anos, 22 anos, quando eu cheguei para a região aqui. Tudo era mata, essa mata de Ginaí, mata de seu nas mesas, o alega aí. Ah, mas você vai que na minha época teve vontade de correr debaixo do pau. Como é que é isso? Tem que encerrar o cavalo, montar em cima e... Na hora que pegar o boi, tem que pegar o boi e dar em cima do cavalo. Da cepa nasceu a rama, da rama nasceu a flor, da Vitória, que é a filha de Nosso Senhor. Olhares quebrantes, com 2 tetearas, com 3 titiros, isso de Deus da Virgem Maria. For no comer eu tiro, no beber eu tiro, de gordura eu tiro, de magrinha eu tiro, for de feio eu tiro, de boniteiro eu tiro, no teu corpo bem feito eu tiro, for mal feito eu tiro. No teu levantar, no teu deitar, no teu acordar, no teu luxar, no teu caçar. Rapazões do mar sagrado não cantam nem galo, nem galinha, nem bafo do homem batizado, isso de Deus da Virgem Maria. Eu fui funcionário público, hoje vivo, gosto de estar na roça, estou aposentado, mas tenho felicidade de eu ser esse homem. Com quase 80 anos, aqui quem está falando é um filho de um grande agricultor. O meu pai chamava Adolfo. O homem amarra um saco preto sobre um montante de folhas secas de feijão. Isso aqui é um moleque que a gente faz na roça para botar o feijão. Isso é feijão de colha. Não é de corda, isso aqui é feijão natural, chama-se feijão, aqui ó, feijão favinha, Isso aqui já é para bater, guardar, para plantar para o ano, deixar a produção para o ano, de feijão favinha. Uma imagem aérea nos mostra a grandiosidade do rio, suas águas refletindo os raios do sol. Vê-se ainda criadouros de peixes sobre as águas, barcos deslizando pela água com velocidade, deixando um rastro de espuma branca em seu caminho. 3 homens, dentro de um barquinho, se aproximam da margem do rio. De dentro do barco, os 3 homens engajam-se em uma animada conversa. O meu nome é Antônio Jorge Silva de Jesus. O meu é Carlos Raimundo dos Santos. Antônio Pereira da Silva. Olha, foi um dia de sábado, um dia de sexta-feira, eu tomei umas 2. Aí eu vim pro rio pescar. Quando foi no sábado de manhã, peguei o arpão e desci. Quando eu desci, matei um tilápia, ó. Aí então, sabe, dia de sábado é dia de a gente bater uma bolinha, né? Aí eu tirei o tilápia, parti ele, tirei os 2 olhos, dei pro menino brincar a bola e fui vender o peixe na rua. A cena muda para um campo amplo. Logo em seguida, a imagem se transforma em uma rodovia movimentada. Na tela agora a imagem da caixa d'água do Tomba, com 3 grandes reservatórios de água e uma construção cilíndrica alta e de cor branca. Interessante para contar agora que eu me lembrei sobre isso, eu tenho muitas histórias, mas agora eu me lembrei de uma. A minha sogra, ela não é daqui de Feira, ela é de Camamu, extremo sul da Bahia. E quando ela era menina, eu digo menina porque ela se casou muito menina, ela se casou com 13 anos, uma menina. O marido dela tinha uma fazenda, que era uma ilha, a chamada Ilha do Camarão. E ela, menina, ficava cavando lá pela ilha, ela plantava tudo e ela achou uma imagem. E ela não sabia, ela sabia que era a imagem de uma santa. Ela achou a imagem enterrada no chão. Aí levou para a igreja e a igreja mandou restaurar para poder descobrir que santa era. Foi descoberto que era a Senhora Santana, essa santa. E fez uma prece para ela, pedindo que se eles melhorassem de vida, ela ia descobrir que dia era o dia de Santana e ia fazer uma festa para a senhora todo ano no dia de Santana. 5 anos depois vieram parar aqui nessa cidade. Mamãe, nós compramos uma fazenda. Mamãe achou uma fazenda na loja da casa. Essa santa... Valquíria Vupian Vivas. Aí mandou encarnar a santa, ficou com aquela devoção. Aí ela me dizia, tá vendo, pai? Eu fiquei com a devoção de Senhora Santana e ela me levou para o lugar dela, para a terra dela. Viemos morar aqui. A mãe vivia uma alegria,
Porque está vendo, minha santa trouxe para morar na cidade dela. A terra dela trouxe para morar. Quem foi Maria Quitéria? Maria Quitéria foi uma jovem, né, que na época da guerra ela se trajou de homem para defender a nossa nação, a heroína Maria Quitéria. Ela roubou a roupa do cunhado dela, porque ela queria lutar na guerra, mas era mulher. Então, mulher, como dizia Dona Valu, era para costurar e bordar. Quanto mais... Você vê, minha bisavó não queria que minha avó aprendesse a ler e escrever, imagine ir para a guerra. Então, ela roubou a roupa do cunhado para poder ir lutar na guerra. E cortou o cabelo como um homem e foi para a guerra. E lá, tempos depois, descobriram que era uma mulher. E ela foi rebaixada para cadete, alguma coisa assim, mas ela ficou reconhecida, ela lutou, mesmo depois que descobriram que era mulher, ela continuou na infantaria. Ela era de São José das Itapororoca, que hoje chama-se Maria Quitéria, em homenagem a ela. Ela nasceu em uma fazenda, aí no distrito de Maria Quitéria. Juntando a história, é uma história, tem alguma diferença, mas representa como Tiradentes foi em Minas Gerais, Maria Quitéria foi aqui na nossa heroína, baiana, feirense, baiana e brasileira. Cena aérea revela a cidade, onde casas simples são contornadas por vegetação de árvores. Ao lado de um lago sereno, um senhor está acompanhado por 3 animadas crianças. Imagem aérea de uma igreja simples da cidade, de estrutura modesta e paredes claras. Em primeiro plano, bonecas coloridas de tecido presas à parede. Uma mulher manuseia tecidos, os mesmos que compõem as bonecas. Eu sou Marilene Brito do Sítio, nascida e criada no distrito de Ipuaçu, hoje João do Val Carneiro, né? E dos 6 para os 7 anos, 1965, eu, muito pobre, comecei a brincar. Observar meu pai, que era um artesão desconhecido, e ele fazia algumas coisas que eu trouxe para minha vida. E aí, um dia eu tive a ideia de pegar os arames velhos da cerca, arames farpados, e fazer minhas bonecas. No começo foi muito acidente, me arranhava, que era dias e mais dias, né? Levei muita surra de mamãe, gente, porque naquela época, menina tinha que ser, não tinha que ser ativa, tinha que crescer para ajudar a fazer, a mãe fazer as coisas em casa. E eu sentava brincando, eu queria era brincar, eu não nasci para dona de casa. Então eu faço um trabalho chamando a atenção das pessoas que é importante que a gente pense nas futuras gerações. Os 3 navegantes se encontram em um barco, navegando pelas águas do rio. Imagem aérea que captura uma área rural verdejante, onde pequenas casas se destacam em meio à natureza. Uma estrada de chão serpenteante atravessa a paisagem. O agricultor de feijão posa para a câmera. Em plano médio, um homem toca tambor. As cenas seguintes revelam a cidade vista de cima. Créditos, equipe de filmagem, direção, Inácio Neves, Rafael Chaves. Câmera, Inácio Neves, Matheus Guatimozin, Pedro Vasconcelos. Assistente, Rangel Moreira. Olhando sempre ao redor, pode ser interessante. Vive em Feira de Santana, essa cidade elegante.